tarde, Rio Grande do Sul. Convidadas, hoje 2 mulheres. Tem mais uma ainda, depois você vai ver. Mas tá aí, ó, o estúdio já tá completo. E no Band Mulher de hoje, você vai ver que a pesca pode ultrapassar os limites de gênero. Nós vamos receber a autora de um livro sobre mulheres que dominam esse ofício tradicionalmente masculino. Tem também as delícias da época de Natal e pãozinhos maravilhosos, né? A história da gaúcha que viaja o mundo participando de ações humanitárias. Um alerta para a sua saúde: consumir pouca água pode causar doenças como diabetes e problemas renais. E as principais notícias do dia, claro. Mas nós vamos começar vendo onde estará Tiago Zaredini, que está aqui com a gente hoje. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Regina, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos nessa tarde nublado, pelo menos aqui na capital. Eu estou nesse momento na Praça da Alfândega, onde eu já vejo o pessoal agora que está saindo no horário de almoço, já com guarda-chuva debaixo do braço. Está fazendo 22 graus aqui e a promessa, pelo menos dos meteorologistas, eu olhei aqui no meu celular na previsão do tempo, é que daqui a pouquinho começa a chover, vem água caindo do céu, vai cair água nesse estado, pelo menos hoje e amanhã. O horário exato a gente não sabe. Bom, Regina, falando em água, a gente vai visitar daqui a pouquinho uma exposição aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul que fala justamente sobre esse bem, a beleza desse bem tão essencial para a gente e sobre o desperdício provocado pelo homem. Essa exposição está aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul e é lá que a gente vai voltar a falar ao vivo daqui a pouquinho. Notícias do Estado. Um jovem de 20 anos foi identificado como autor do homicídio de um adolescente de 17 em frente a uma escola ontem na cidade de Charqueadas. A vítima, Micael Silveira Fischer, teria brigado com um dos alunos do colégio. O autor não foi preso em flagrante. A polícia deve ouvir mais testemunhas antes de pedir alguma medida cautelar, como a prisão preventiva. A polícia realiza hoje ação especial contra o tráfico de drogas no sistema de teleentrega em Porto Alegre e região metropolitana. Estão sendo cumpridas ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão em residências de supostos gerentes de um esquema organizado de venda e distribuição de drogas. Olha, a insegurança atinge cada vez mais a população da capital. Ontem à noite, um tiroteio assustou moradores do bairro Cascata, na Zona Sul. A imagem mostra quando um veículo se aproxima atirando e homens armados entram dentro de um supermercado para se proteger. Pessoas que passavam pelo local também correm. Os criminosos, que usam a parede como escudo, atiram várias vezes. Um dos disparos acontece logo depois que uma mulher consegue entrar no estabelecimento. Por pouco, ela não é atingida. Outras 2 mulheres carregando sacolas correm para fugir dos tiros. Atrás delas, outro homem armado também entra no comércio para se abrigar. Essa foi a câmera que registrou o momento do tiroteio. E aqui fica a entrada do supermercado, onde as pessoas correram para tentar se proteger dos tiros. O estabelecimento comercial estava aberto quando tudo aconteceu. A senhora ouviu os disparos? Sim, bastante. Bastante tiro mesmo. 30 tiros ou mais. Essa mulher, que não quer se identificar, mora perto do local do crime e durante o tiroteio se escondeu atrás da cama. Estava no quarto, aí eu me abaixei. Por causa da janela, né? Todo mundo se atirou na sala, ali no chão. Tentou esconder onde pudesse, né? O tiroteio aconteceu às 8h30 da noite na Zona Sul de Porto Alegre e deixou uma pessoa morta e outras 3 feridas. Antônio Vilmar Souza da Costa, de 69 anos, morreu nesta madrugada. Ele foi atingido com um tiro no abdômen. Marcelo Duarte Xavier, Ingrid de Moraes e Cleiton Ribeiro também foram baleados. Um deles está no hospital de pronto-socorro em estado grave. Nenhuma delas tinha ligação com o tráfico de drogas. Eram pessoas que transitavam pela localidade ou trabalhavam no supermercado que fica em frente onde ocorreu o tiroteio. No dia seguinte ao tiroteio, a polícia voltou até o local do crime para colher provas e ouvir testemunhas. Ainda era possível enxergar as marcas da noite violenta. Esse veículo estacionado na rua estava com diversos furos de bala. Segundo o delegado responsável pelo caso, o ataque foi ocasionado por disputas pelo comando do tráfico de drogas no bairro. Uma guerra bem particular daquela região envolvendo 2 facções aqui da capital que são rivais e disputam naquela localidade os pontos de venda de droga, mais especificamente para mostrar poder, para amedrontar, para fazer com que as pessoas saiam dali, ou mesmo para matar o máximo possível de rivais e facilitar posteriormente
uma nova incursão. O tiroteio assustou quem frequenta a região. A gente está preso dentro de casa enquanto eles estão na rua. A gente não tem mais nem liberdade de ir e vir. Que absurdo, né, gente? Que pânico. Bom, eu estou aqui, vou dizer que com uma pescadora, né? Mas assim, mais por investigação do que na prática. A Estela. Tudo bem, Estela? A Estela fez um livro, né? Pesquisou com mulheres pescadoras. Te confesso que eu nunca tinha visto falar, nunca ouvi falar. Mas tu me disseste que esse tema aí veio parar na tua mão por causa da tua mãe, né? Exato. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A minha mãe vem de uma família que pesca. O município de São José do Norte, onde a pesquisa foi feita, os protagonistas da pesca no município foram os meus bisavós, tanto pelo lado materno da minha mãe, como pelo lado paterno. E em virtude das condições de vida, e não existiam os filhos. Os dois filhos, os dois homens da família, eles são mais novos. Então, as mulheres da família, as filhas mais velhas, elas tinham que enfrentar. Então, estes momentos, ir com meu avô pescar. E teve um momento, uma conversa informal com a minha mãe, a dona Lena, como ela é conhecida em São José do Norte, em que ela diz que o meu avô não pôde ir pescar, não sei se estava doente, e eles tiveram que se passar por homens. As meninas elas tinham, a mais velha tinha 17 anos, que hoje mora em Florianópolis. Mas por quê? Porque, quer dizer, nesse ambiente masculino era difícil entrar assim como menina. Exato, pesca é para homens, o peixe para mulheres, ou seja, ela faria o beneficiamento, as mulheres trabalhariam na salga, que é onde faz o beneficiamento, que agora não existe mais em São José do Norte, mas ir pescar mesmo é como se... Para pesca precisa ter força, precisa ter coragem, e mulher é sensível, mulher não tem coragem e mulher não tem força. E neste momento elas mostraram sim. E a minha tia, Dilza, que mora Ninguém desconfiou? Sério? Desconfiaram quando voou o tal do chapéu, porque o meu avô veio de Póvoa de Varzim, que foram os introdutores da pesca em São José do Norte. Os açorianos trabalhavam com agricultura e a pesca junto. E os povoeiros, que é assim que é chamado quem vem de Póvoa de Varzim, vem com toda a técnica da pesca e eles fundam em São José do Norte as primeiras parelhas, que seriam indústrias pesqueiras, mas artesanal. Bom, aí desconfiaram, mas ficou tudo certo, né? Depois. Porque elas eram muito bravas também, né? Então não deixariam nunca que um homem se atrevesse. Mas aquelas brincadeiras todas, até porque eles temiam muito o meu avô. O meu avô era muito respeitado e temido no município. Agora, eu vi que só pela tua fala aqui, tu realmente pesquisaste muito sobre esse assunto para fazer esse livro. Esse livro conta essa história, conta histórias de outras mulheres? Exato. Começa introduzindo essa história da minha família, da minha mãe, e aí depois nós vamos para a história de 11 pescadoras. Eu utilizo no livro nomes fictícios dela, até porque isso vem de uma pesquisa acadêmica, onde os nomes não podem ser utilizados, né? Vem com nomes fictícios, eu fui até as comunidades. Mas primeiro, como eu investigo? Eu começo perguntando, sondando. Mãe, mas existem ainda mulheres? Tem hoje muitas várias mulheres pescadoras no município e está crescendo cada vez mais. A questão é, em relação ao gênero, elas são invisibilizadas, elas não são vistas como profissionais. Mas vamos deixar então que as mulheres pesquem, desde que elas continuem sendo as donas de casa, elas continuem cuidando dos seus maridos, cuidando dos seus filhos e ajudando os maridos nas tarefas. Então, existe uma sobrecarga absurda de tarefa. Elas têm mais ou menos 14 horas de trabalho, incluindo a pesca, mas... E, aliás, isso não é muito difícil de se ver em outras profissões também, tanto que tu és coach, és palestrante, também eu sei que participaste do Debut Encantado, para falar para as meninas justamente isso, né, Estela? Quer dizer, como enfrentar isso, né, na sua carreira, na sua profissão? Porque as pescadoras também enfrentam, né? Exato, logicamente. Exato. Existe uma questão de sobrecarga, mas existe a questão de tu ter prazer naquilo que tu fazes. Como é o caso delas, elas têm um prazer imenso. Elas iniciam com a família, é para ajudar, porque a comunidade de São José do Norte ela é muito carente, né? Predomina a carência, predominam as classes sociais mais baixas. Então, elas iniciam com a família, ajudando o pai, ajudando o marido, ajudando os irmãos ou alguma figura
masculina. Pescar sozinho ainda não é bem visto. Tem 2 mulheres das que eu entrevistei que elas pescam um camarão sozinhas. Elas têm o que a gente chama, mostrou, eu acho que em alguma imagem, uma delas pescando, que é, ela coloca a rede, que chamam de aviãozinho, ela tem os aparelhos, ela é dona dos seus meios de produção. Porque a grande maioria delas é proeira, ou seja, ela é empregada do marido. E a renda vai para a família. Me alcança o teu livro aqui, vamos dizer então, ele já foi lançado? Ele foi lançado o ano passado, uma primeira edição. Este ano eu lancei a segunda edição, na Feira do Livro de Porto Alegre, em Gravataí, em Bagé, em Rio Grande. E agora vai ter um outro lançamento aqui em Porto Alegre também, ali na Centelar. Então quer dizer que o povo que quiser ler, olha, é muito interessante, é um livro fininho também, né? Tem muitas frases, tem aqui... Fotos tu não te preocupaste, né? Lógico. Porque... Não, até porque em função da imagem delas, mas tem a entrevista delas aí. Então é bem bacana a história de cada uma, ver como cada uma se coloca neste momento e como elas se enxergam enquanto mulheres na pesca. E que serve de exemplo para muitas, né? Muitas. É exatamente isso. Obrigada, viu, Estela? Eu que agradeço. Adorei saber dessa história. Olha, quase 50 milhões de trabalhadores vão receber essa semana a primeira parcela do 13º salário no país. Serão mais de 200 bilhões de reais para aquecer a economia, principalmente com as compras de Natal e o pagamento de dívidas. O seu Virgílio, de 84 anos, acabou de receber a segunda parcela do 13º salário. E esse dinheiro tem destino certo. Eu vou pagar dívida. Em todo o país, quase 30 milhões de aposentados e pensionistas vão receber a segunda parcela do 13º esta semana. Vou pagar minhas contas. E comprar presente para Natal? Não, sem presentes. Tem material escolar, IPTU, não dá. Investir, que eu estou montando um negocinho para mim, né? Para mim não ficar parada de tudo. Os trabalhadores da Ativa, com carteira assinada, mais de 48 milhões de brasileiros, vão ter no bolso a primeira parcela até sexta-feira, dia 30. O benefício do 13º deve injetar 211 bilhões de reais na economia brasileira, 2,8% a mais do que no ano passado. Isso equivale a cerca de 3% do produto interno bruto do país. Acho que aquece o mercado, a gente acaba, tem gente que usa para pagar alguma conta atrasada, e para comprar presente de Natal e viajar, passear. É bom. Uma pesquisa constatou que 27% dos trabalhadores querem guardar o 13º salário, querem economizar. 23% dizem que vão comprar presentes de Natal. E outros 17% revelam que vão pagar as dívidas em atraso. Quitar dívidas. Acho que eu vou guardar. Comprar presentes. O hábito de dar presente de Natal realmente é muito forte, por mais que se deseje pagar as dívidas, as contas e poupar. Cosmético, lingerie, acessórios, sapatos. Lá se vai o 13º salário. Lá se vai. Só para mim, se bobear. 72% dos brasileiros vão presentear alguém. E esse número ele não varia muito conforme a conjuntura econômica. Então, a pessoa ela pode dar um presente mais barato, ela pode parcelar em muitas vezes, mas ela vai presentear. Mas o superintendente de finanças do SPC diz que é bom não exagerar para não ter um ano de 2019 de preocupação. As pessoas tendem a priorizar esse gesto e a se endividar ainda mais, né? E aí quando elas se deparam com as despesas extras de início de ano, IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, elas não conseguem pagar e muitas vezes se tornam registradas como inadimplentes no SPC. O que vai fazer com o 13º? Tem que guardar, não pode gastar não. Verdade, vamos economizar. Depois do intervalo, tem mais Band Mulher. Olha só o que a gente vai mostrar para vocês. Pãezinhos com fermentação completamente diferente. A gente já volta.
Serviço. A Prefeitura realiza hoje mutirão de limpeza em praças e parques da capital. Pelo menos 21 locais recebem corte de grama, capina e também manutenção do sistema de iluminação. Os trabalhos fazem parte do calendário regular de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. E aí, você já almoçou ou não? Porque eu não almocei, o pessoal do estúdio não almoçou. Todo mundo de olho nessas delícias que estão aqui. Mas calma, porque nós já vamos mostrar para vocês e explicar. Olha, o que é, né? A afinidade, a atração aqui. Então, eu vou chamar primeiro o Thiago Zaredini, tá? Depois a gente vai, quem sabe eu experimento, né? Thiago, oi. Só, Thiago também ficou de olho nos pãezinhos, né? Aí até perdeu a fala, menina. Fica aqui pra mim. Bom, Isadora Marcantônio, que é empresária, tá bom? E trouxe esses pães aqui pra gente, maravilhosos. Só que assim, ó, eu tô vendo que tem integrais aqui, pelo menos é o que parece, e brancos, né? Só que aqui a diferença é o fermento, é isso? Na verdade, todos esses pães são pães com fermentação longa, eles levam cerca de 48 horas para ficar pronto, tem uns que conseguem se terminar antes, né? E eles têm um fermento natural, e a gente consegue extrair deles uma variedade de pães como a gente tem aqui. Aqui a gente tem cerca de 10 pães, todos com esse processo, né? E a fermentação natural parte de um fermento próprio, que é típico de cada padaria, porque tem muito a ver com a levedura e com as bactérias do ambiente. E isso favorece também para dar um sabor típico de cada ambiente, né? De cada pão, né? Que é um único. Mas é uma novidade para vocês, quer dizer, essa coisa desse fermento. Na verdade, desde que nós abrimos a Divina Padoca, 4 anos atrás, a gente já tem os pães com fermentação natural. Mas está caindo no gosto dos gaúchos. Esse ano está se trabalhando muito em vários estabelecimentos os pães com fermentação natural em função da saudabilidade, porque eles não levam aditivos químicos. Basicamente, tem essa coisa hoje das pessoas estarem mais preocupadas com a saúde e essa tendência também de gourmetizar os alimentos, né? Com certeza, com certeza. E esses pães aqui, eles só têm farinha, água, fermento e sal. Né? Daí a gente pode saborizar, como tem uns com alho poró, tem outros com integrais, como tu disse, outros só com grãos, né? Então, cada um consegue colocar sua criatividade e seu gosto. A pessoa consegue, por exemplo, não digo ter o fermento, e claro que ela não vai ensinar a fórmula, mas a pessoa consegue, por exemplo, criar um fermento em casa e fazer? Consegue. É difícil o processo, mas os ingredientes são simples, né? Pode-se partir de uma farinha de centeio, água, né? E vai colocando em temperaturas diferentes e isso vai dando o processo de fermentação inicial, que é aquilo que a gente tem inicialmente na nossa alimentação. O fermento era assim, né? E hoje a gente dá vários nomes diferentes para o fermento. Tem o levain, a massa madre, a pasta madre, o sourdough e o pé de massa, que a gente também chama aqui no Brasil, né? O starter também a gente chama aqui. E tu me falaste antes, porque eu perguntei sobre a farinha, né? Porque tu deste esse ingrediente. Quer dizer, a pessoa que tem intolerância ao glúten, a farinha, realmente, se tem farinha, ela não pode comer ou é um pouco melhor por causa da fermentação? A fermentação mais longa, ela vai quebrando a cadeia do glúten, que o glúten é a proteína que tem na farinha de trigo e favorece a digestão. Então, algumas pessoas não têm o mal-estar, né, consumindo pães com fermentação natural em função do processo longo. A mesma forma de digestão num todo, é muito mais fácil a digestão e o intestino também favorece. Então, o pão com fermentação natural, ele é muito bom em tudo, tanto em sabor, porque ele tem um sabor mais ácido em função desse tempo maior de fermentação, e a casca. Né? Quer dizer que até o integral desse aqui é diferente do integral que a gente está acostumado. É diferente, sim. Com certeza ele fica diferente em função do fermento e do processo de fermentação mais longo. E essa sensação de saciedade, assim, que a gente tem, né, com os pães normais, assim, vamos dizer, essa sensação aqui é menor? Quer dizer, a gente fica mais leve? A gente se sente mais leve em função da digestão e também, como ele tem um índice glicêmico mais baixo, ele dá a sensação de saciedade por mais tempo, que é isso que a gente busca muito com os pães integrais. Né? E esse pão, mesmo com a farinha branca, ele fornece essa saciedade por mais tempo. Me diz uma coisa, já que nós estamos em época de Natal, panetone dá para fazer, será, com esse fermento? Se usa, sim. A gente está produzindo hoje panetone, colocando também, a gente usa o fermento normal, mas estamos também colocando o nosso levain, né? Para dar esse sabor mais
mais único, né? Mais pessoal, que só na nossa padaria tem o nosso fermento. Ah, então quer dizer que o pessoal também que quiser esse panetone e provar esse panetone diferente, pode procurar vocês. Com certeza. Porque vocês estão fazendo panetones diferentes também. Com certeza, panetones trufados, né? Só decorados, o mini, o grande, o chocotone, tem uma variedade enorme. Mas sai, com fermentação. Gente, o Júlio, ele não saiu daqui do lado. Impressionante. Eu não sei, Júlio, algum problema comigo, tu acha, o pãozinho? Não, impressionante, ele não saiu dali o tempo inteiro por causa desses pães. Gente, vamos ver se o Thiago Zaredini agora me ouve, se tá falando direitinho. Eu tô falando bem, isso que nem comi o pão aqui. Oi, Thiago. Regina, sim, tô aqui de olho nesses pães aí, viu? Olha, agora a gente está dentro do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na sala Pinacoteca, onde está rolando há uma semana uma exposição que chama a atenção para a preservação desse bem tão importante que é a água. A gente pode ver, é uma exposição fotográfica da artista Dulce Helfer. Ela viajou, Regina, pelos 4 cantos do estado e registrou tanto a beleza quanto o desperdício provocado pelo homem em ações que muitas vezes são imperceptíveis, como a aplicação de pesticidas em lavouras e a poluição gerada quando o lixo é jogado nas ruas. Tudo isso vai parar num açude, num córrego, em rios, para depois parar no mar. Ela tenta retratar com esse olhar poético a ação do ser humano contra a própria existência, já que a água se faz necessária para tudo. Está presente no nosso corpo, nos alimentos. Para ela, ainda é tempo para a mudança na cabeça das pessoas. E espera usar essa arte para conscientizar que uma simples torneira fechada durante a escovação dos dentes pode sim fazer toda a diferença. Essa exposição segue por um tempo aqui, Regina, mas daqui a pouco a gente traz mais informações sobre como o público pode acessar e até quando. Voltamos contigo. Gente, olha aqui. Não, eu não posso comer desse tamanho, né? O pão, obviamente. Júlio, vem cá. Já que tu tá tão feliz, que tu ficaste tão... Olha a felicidade. Não, gente. E ele vai comer mesmo, acreditem, porque ele vai. Muito bem, obrigada, viu? A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais Band Mulher. Eu também quero provar. Cultura. A última sala de cinema de rua de Porto Alegre fecha hoje. Em junho deste ano, Evandro Hazy fez uma série de reportagens especiais sobre as antigas salas de calçada da capital. A partir de agora, apenas as salas de cinema dos shoppings permanecem abertas. E eu quero voltar ao vivo com meu amigo Thiago Zaredini. Oi, Thiago. Oi, Regina. A gente segue aqui no Marques e a exposição Poesia Líquida da artista e fotógrafa Dulce Helfer, com curadoria de Zoravia Belchiol, fica aberta para o público aqui na Pinacoteca do Marques até o dia 17 de fevereiro. A entrada, Regina, é franca de terças a domingos, das 10 horas da manhã às 7 da noite. E é indicada para todas as faixas etárias porque é uma aula de ecologia e cidadania. As imagens foram capturadas ao longo de 20 anos pela fotógrafa que viajou pelos 4 cantos do estado para registrar a beleza da água e o desperdício provocado pelo homem. Ela espera poder, assim, conscientizar e também que o público compareça, então, até o dia 17 de fevereiro para conferir essa exposição que está linda demais e imperdível. Regina. Obrigada, Thiago. Realmente, a Dulce Helfer esteve aqui, mostrou pra gente, tá maravilhoso tudo. Mas hoje, quem tá aqui e daria assunto para uma exposição, ou mais de uma, sem dúvida nenhuma, é a Fernanda Baumhart, que faz ações humanitárias há muito tempo. É jornalista também, né? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Super feliz de estar de volta às raízes. Bom. Coisa boa, né? Mas nem tão feliz assim, a gente estava conversando, porque depois que tu passa pelas coisas que tu passas normalmente e passaste em 22 países, né? Onde fizesse aí missões de ações humanitárias, projetos de preparação para desastres, nada é como antes, né, Fernanda? Não, nada. E, na verdade, a nossa vida, a cada missão, a gente se transforma um pouquinho. Nunca a gente é igual. Por onde que tu já passaste, assim, o que tu pode contar pra gente, por exemplo, que foram coisas que te marcaram muito? Acho que o que mais marcou foi o Afeganistão. Há 3 meses eu estive no Afeganistão pela primeira vez, um país assolado por diversas guerras, ainda em guerra, extremamente perigoso. Trabalhar com mulheres com burca, né? Sem voz, numa... Tu tinhas que usar burca, não? Não, mas eu usei véu. Foi pela primeira vez que eu trabalhei com véu, né? Em respeito aos costumes locais, né? E porque também eles, né, se sentem invadidos, enfim, né? Se a mulher não está usando, né, o véu. Agora, tu colaboraste com a ONU, Cruz Vermelha, né? Conselho dos Refugiados da Noruega. Como é que é viver essa prática? Quer dizer, ver
assim, em loco, né? O que está acontecendo lá e o trabalho das pessoas e ver a realidade deles. Olha, eu acho que primeiro, é uma escolha de vida, né? Assim como outras profissões, exige dedicação integral, né? Eu tenho a sorte de ter casado pela segunda vez, porque o meu primeiro marido não segurou a onda. Um gaúcho que infelizmente me queria ao lado dele o tempo inteiro, mas... tu realmente viajavas muito. O meu atual marido, ele me apoia, ele entende, né? Então ele me acolhe de cada vez que eu volto. Porque as dores do mundo são enormes, né? E eu acho que eu carrego um pouquinho essas dores do mundo e é muito difícil a gente ficar imune ao sentimento, não sentir. Pois é, e não te dá uma sensação, inclusive, de impotência muito grande diante de tantas coisas que tu vês acontecer e que tu realmente, uma pessoa não vai poder ajudar? Acho que tu está coberta de razão, mas mais do que impotência, a minha reflexão é o que me move, o que me dá esperança, porque cada missão, cada vez que eu parto de uma missão complicada como o Afeganistão ou Sudão do Sul, ou fronteira com a Síria, que eu estive no ano passado num dos maiores campos de refugiados sírios, que esperança, né? Que mundo é esse, né? Então eu acho que parte da minha missão não só é ir ao terreno, mas voltar à minha cidade, onde eu vivo, em Genebra, e tentar inspirar as pessoas para abrir os seus olhos, né? Para ampliar os seus horizontes. Isso é o que tu aprendeu, digamos assim? Quer dizer que as pessoas têm que começar a olhar para o lado, é isso? E o olhar para o lado, Regina, eu acho que, como eu estava conversando com uma amiga, não é necessariamente tu ter que ir para a África, né? Eu acho que olhar para a sua comunidade, olhar para a sua rua, começa na sua rua. Se você tropeça no mendigo que está parado todos os dias ali, não adianta você querer ir para a África, né? Porque a gente tem várias Áfricas no nosso país. Né? E as dificuldades, assim, quais foram que tu tiveste diante de tantas coisas que tu tiveste que ver, enfrentar, enfim? Eu acho que é o medo, né? Eu vou para lugares muito inseguros, né? O Afeganistão foi um país que eu tive medo o tempo inteiro, né? Eu saí de Genebra com medo. E aí eu acho que você tem que se desenvolver como ser humano, né? Você está sempre fora da tua zona de conforto. Então, eu acho que é isso, é tentar ser o melhor que você pode ser. E tu acha que tem... Porque assim, tu disseste que... há quanto tempo que tu está fazendo esse trabalho? Há 10 anos. Há 10 anos. Lá no início, era diferente de agora? Completamente. No início, há 10 anos, a minha primeira ida para a África, que foi para Malawi, como pesquisadora, eu fiquei 2 meses pela Cruz Vermelha, eu achava que o mundo tinha jeito. E agora, infelizmente, a tua esperança está esmorecendo, é isso? Eu tenho que ser pragmática e realista. Os problemas são gigantes e, infelizmente, nosso sistema político, não entrando em política, mas falando de sistema mundial, como a gente está organizado, os interesses econômicos, né? Enquanto os interesses econômicos estiverem na frente da dignidade humana, dos direitos humanos, né? Da vida de uma pessoa, a gente não vai resolver, tanto que não se resolve a crise da Síria, a crise do Iêmen. O Iêmen hoje é o inferno na Terra. Mas, na verdade, não é só o Iêmen, são hoje 23 crises humanitárias, nesse momento, severas ou graves, vamos dizer assim. E tu pretendes continuar fazendo esse trabalho? Se eu parar, eu morro. Que bom que a gente tem pessoas como tu, viu? Que pretende continuar. Porque é bem isso mesmo. Mesmo sem esperança, o importante é que tu siga fazendo, de repente, a tua missão, né? A minha nanoparte, como eu falo, não é nem pequena parte, a minha nanoparte. Sim, exatamente. Tá bom, Fernanda, mas muito obrigada e obrigada por contar essas histórias aqui pra gente, viu? Porque isso é muito importante. Obrigada. Bom, das 100 mil cirurgias bariátricas feitas no Brasil no ano passado, menos de 10% foram pelo SUS, que oferece a operação desde 2010. O Rio Grande do Sul é o segundo estado de referência nesse atendimento pela rede pública. Marcelo chegou ao hospital ansioso pela cirurgia de redução de estômago e por toda a mudança que o procedimento vai gerar na vida dele. Aos 53 anos e pesando 150 quilos, o assistente administrativo decidiu fazer a operação depois de passar por situações constrangedoras por causa do excesso de peso. Fui sentar na cadeira do cinema e eu não entrei na cadeira. O obeso ele se torna uma referência, não positiva. O obeso ele tem a chacota, tem o bullying.
Marcelo será o paciente número 2.500 do programa de cirurgia bariátrica do Rio de Janeiro, que começou em 2011 e é o único do sistema público de saúde no país a ser feito exclusivamente por videolaparoscopia. Com a técnica de videolaparoscopia, o médico opera micropinças que fazem pequenas incisões. Como os cortes são menores, a recuperação também é bem mais rápida. Depois de 2 dias, o paciente recebe alta. E após cerca de 20 dias, pode retomar as atividades normais. O Brasil é o segundo colocado no ranking das cirurgias bariátricas. Só perde para os Estados Unidos. No ano passado, mais de 100 mil pessoas fizeram o procedimento. No entanto, menos de 10% delas foram pelo SUS. A operação contribui para o tratamento de diversas doenças associadas à obesidade, como hipertensão e diabetes. O médico Cid Pitomba é referência internacional em cirurgia bariátrica e coordena o programa no Rio de Janeiro. Eu sempre falo para os pacientes que quando ele é portador de obesidade mórbida, ele não é obeso mórbido porque ele é preguiçoso, desleixado, só come porcaria. Ele é portador de uma doença chamada obesidade mórbida. Tem falhas fisiológicas na absorção, no apetite, na saciedade. Para conseguir fazer o procedimento na rede pública, o paciente deve comprovar risco de complicação cardiovascular. É o caso de diabéticos e hipertensos. É preciso ter feito acompanhamento médico e psicológico por no mínimo 2 anos e ter índice de massa corporal mínimo de 35. O IMC é o peso dividido pelo quadrado da altura. Eu já estou há 3 anos aguardando a cirurgia e agora, graças a Deus, né? Tá chegando perto. Chegou a minha vez. Uma pesquisa feita na América Latina mostra que os brasileiros não tomam a quantidade recomendada de líquidos por dia. O baixo consumo, principalmente de água, pode trazer riscos à saúde, né? Como diabetes e problemas renais. Quando bate aquela sede, parece que só ela resolve. Água. A Rosana já teve problemas nos rins na infância, por isso criou o hábito de andar com a garrafinha para cima e para baixo. Não fico sem beber água de jeito nenhum. Meus filhos falam que tem vergonha de me ver em frente a um filtro de água, porque faz fila. Uma pesquisa feita em países da América Latina mostra que, em média, os brasileiros tomam 1,8 litro de líquidos por dia, sendo menos de 800 ml de água. O restante é leite, sucos naturais e bebidas quentes e principalmente açucaradas. Mesmo pessoas que não são diabéticas têm um risco um pouco maior de aumento de glicemia quando bebem pouca água. E quem bebe mais água tem uma chance maior de perder mais peso quando está numa dieta, mesmo que o consumo calórico seja equivalente. Quando você bebe muita água, você acaba fazendo com que os sais fiquem mais diluídos, né? Então você não deixa aqueles sais concentrarem tanto nos rins, então eles depositam menos. Para evitar desidratação e manter o bom funcionamento dos rins, é recomendado o consumo de cerca de 2,5 litros de líquidos por dia, entre água e outras bebidas sem açúcar, como chás. Essa quantidade pode variar de acordo com o peso da pessoa, o clima e o gasto de energia. Além do calor e da prática de exercícios físicos, algumas situações aumentam ainda mais a necessidade de beber água. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pacientes com diabetes, pessoas que passam muito tempo em locais com ar-condicionado ou aquecedores e também aqueles que consomem com frequência café e bebidas alcoólicas. Em alguns casos, a ingestão de água precisa ser muito controlada. Neste hospital, os pacientes com problemas renais passam em média 15 horas por semana fazendo hemodiálise. Ao contrário da maioria das pessoas, eles já não podem tomar muito líquido. Você pode tomar em média até na próxima diálise 1 litro de água. A hora que você perde, sabe, poder tomar água ou se alimentar direito é difícil. A doença renal crônica, a gente precisa ingerir bastante água quando a gente está na fase inicial e moderada de doença. Quando já avançou para a fase final, aí é um pouco o contrário, porque como os rins já não funcionam mais, se a gente bebe água em excesso, a água se acumula. A gente tem que se obrigar a tomar água. Eu tomo bastante aqui, o Julinho traz para mim, quando ele não está, claro, concentrado no pão que ele ganhou, evidentemente, né? Gurias, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. A gente encerra hoje com a música do cantor Thiago York, que está de aniversário hoje, né? Até amanhã, ó. Beijo, tchau, tchau.